A lei da atração já virou modinha e isso todo mundo já sabe. O que nem todo mundo sabe é porque que às vezes essa lei funciona para algumas pessoas e para outras não. Será que a lei da atração funciona mesmo ou será que é uma crença mística com efeito placebo? Se você quer entender mais sobre a lei da atração e entender por que às vezes ela parece não funcionar, então vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, bora lá! Com a popularização de culturas místicas, esotéricas se espalhando, se expandindo pelo mundo até por conta da internet, muitos conhecimentos, técnicas e práticas começaram a realmente acessarem, a chegarem em muitas pessoas e a lei da atração foi uma delas. É muito comum às vezes a gente ouvir pessoas falando que conseguem manifestar coisas em suas vidas com pura e simplesmente o pensamento focado. Só que ao mesmo tempo que a gente ouve muitas pessoas falando sobre as suas boas experiências, maravilhosas experiências com a lei da atração, a gente também ouve muitas pessoas frustradas falando que não funciona, que isso não passa de uma baboseira. Será que a lei da atração existe mesmo ou é um delírio coletivo? E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Brasil e neste vídeo a gente vai falar sobre a lei da atração e o que pode impedir ela de funcionar. Então aproveita agora para já deixar o like aí no vídeo, é só clicar no botãozinho do joinha, poxa, rapidinho, a gente já entra naquela fluidez, naquela abundância toda e sem mais delongas, vamos falar sobre a lei da atração. Para ser bem sincero, eu acho que o nome Lei da Atração é mais uma forma estética de se referir a esta lei universal do que qualquer outra coisa. Porque, na verdade, Lei da Atração não acredito que seja apenas uma lei. Deve ser um conjunto de leis que cria esse fenômeno de manifestação que a gente consegue perceber. Na minha crença pessoal, eu acredito que 3 leis universais vão simplificar bem o que é esse fenômeno da Lei da Atração. Uma dessas leis é a lei da vibração, a outra é a lei da ressonância e a terceira é a lei da afinidade. Essas próprias leis universais, como o próprio nome já diz, né, são leis que regem o universo, são parâmetros que organizam para que o universo faça sentido e todo o universo, né? Não existe nenhuma lei universal que apenas funcione em uma parte do universo e na outra parte não. Na verdade, funciona em tudo, de uma forma inexorável. Já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo para sempre. Para você entender essas leis universais, alguns exemplos delas são a lei da gravidade, a lei da ação e reação, a lei do tempo, a lei da verdade, enfim. Então, no caso da lei da atração, quando eu falar lei da atração, eu vou estar me referindo a algumas leis que eu acredito que são a lei da vibração, a lei da ressonância e a lei da afinidade. A lei da vibração diz que tudo no universo vibra, né? Tudo é feito de energia que vibra. E essas energias são basicamente cargas negativas e positivas que estão se equilibrando no vácuo a partir, né, do eterno agora para sempre, estão sempre vibrando ali numa frequência específica. A lei da ressonância, por sua vez, diz que todas as energias vibram numa frequência específica e essa vibração vai ressoar e vai acessar todas as energias ao seu redor e as energias que estão também na mesma frequência vibratória, que vibram da mesma forma, começam a ser ativas e começam a vibrar em conjunto com essa primeira energia que estava vibrando. Isso significa que uma mulher que canta na frequência específica de uma taça de cristal, por exemplo, pode fazer com que essa taça comece a vibrar e até mesmo se estilhaçar só dela estar cantando na mesma frequência. E a lei da afinidade é aquela lei que tudo se organiza de acordo com os seus afins. Um exemplo que eu posso dar aqui é quando a gente vai na escola, tá no primeiro dia de aula, a gente não conhece ninguém, não sabe, né, quem que gosta das mesmas coisas que a gente não sabe quais são os assuntos que cada um gosta, então a gente fica meio perdido, meio zanzando sem rumo, às vezes a gente até se isola, só que passado alguns dias a gente começa a entender qual que é a dinâmica do espaço, quem gosta do que, não sei o que lá, e a gente começa a criar essa afinidade com certas pessoas, certos grupos, até que passado algumas semanas, alguns meses, alguns anos, a gente cria laços tão fortes que a gente pode até realmente se tornar amigos inseparáveis. E um outro exemplo que eu posso dar de afinidade é quando a gente está no carro e está chovendo, a gente vê pelo vidro aquelas gotinhas escorrendo, né? E quando vem uma gotinha escorrendo e ela se encosta em outra gotícula de água que está ali, o que acontece é que elas se unem e se tornam uma gota só. E por que isso acontece? Porque era uma energia que se conectou com outra igual a ela, então elas por afinidade se juntaram e se tornaram uma coisa só. Essas 3 leis, elas existem e você pode testar empiricamente elas.
Isso só para a gente deixar claro aqui que quando eu falar da lei da atração, estou falando de alguns fenômenos que acontecem de verdade no nosso universo. Agora, como é que essa lei da atração pode nos permitir manifestar através do pensamento? Olha, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre o campo eletromagnético e falei sobre a glândula pineal que contém dentro de si alguns cristais chamados de apatitas que vão fazer com que os sinais elétricos gerados pelo cérebro sejam transformados e irradiados em forma de onda eletromagnética. E ele também tem essa função de transformar ondas eletromagnéticas em sinais elétricos. Mas o que a gente quer saber aqui é quando a gente pensa, a gente está criando um sinal elétrico, uma corrente elétrica, uma sinapse, né, entre um neurônio e outro. E essa corrente elétrica ela vai poder se transformar numa onda eletromagnética. Então esse pensamento que a gente teve, essa informação, né, nesse nível mental que nós manifestamos, ele começa a ser transportado para esse campo eletromagnético. E o nosso pensamento, ele realmente existe em forma eletromagnética nesse nosso campo. E aí, esse pensamento, estando no nosso campo eletromagnético, ele começa a vibrar e irradiar essa informação desse pensamento para todo o nosso campo, mas também para todo o nosso redor. Isso faz com que todas as energias que têm a mesma vibração que esse pensamento comecem a ressoar, comece a ficar mais perceptivo, né? Começa a vibrar em conjunto, então aquilo vai ficar mais ativo, a nossa consciência vai ter mais facilidade para captar aquilo e, é claro, vai também criar uma força magnética. A partir dessas leis todas que a gente está simplificando como lei da atração, uma vez que a gente cria uma conexão energética daquilo que a gente está pensando com aquilo que a gente quer manifestar, esse elo, esse link entre essas duas coisas começam a permitir com que essa energia interna, que é o meu pensamento, e essa energia externa, que é a manifestação, vá se unindo até que ela se torne uma coisa só. E uma vez que você tiver um pensamento e a realidade de uma forma única, significa que você está manifestando aquilo. Tá, mas agora você pode até estar se perguntando, mas se essa lei sempre funciona, por que é que eu fico pensando que eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho uma casa própria e nada disso chega para mim? Existe uma explicação para isso, se liga. Quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento ele surge da nossa mente. E isso contempla não apenas a nossa mente consciente, mas também a nossa mente subconsciente. Se você quer, por exemplo, manifestar a sua casa própria, é importante você entender tudo o que isso representa para a sua mente. Isso significa que a casa própria pode ter não só aspectos positivos, né, como você, por exemplo, não ter que pagar aluguel, poder decorar e reformar a casa como você quer, ter quantos pets você quiser abrigar ali, porém, tudo aquilo que representa de negativo também, como, por exemplo, ter que pagar IPTU, ter que fazer a limpeza da casa, manutenção do sistema elétrico, hídrico da casa, de tempos em tempos, e ter que anfitriar o Natal em família no final do ano, né? Enfim, quando você pensa na sua casa própria, você está sustentando esse pensamento com base em todas as experiências que você já teve em relação à casa própria. Não apenas as suas experiências individuais, mas tudo aquilo que você também herdou, né, no campo morfogenético dos seus familiares. Então, basicamente, o sentimento que você tem em relação a ter uma casa própria, por exemplo, vão dizer se você está mais apto a manifestar isso ou não. Por quê? Talvez os seus pais tinham uma casa que tiveram que vender e passar a morar de aluguel, e isso foi uma experiência muito ruim para eles. Ou às vezes o antepassado seu conseguiu com muito esforço criar, né, comprar, enfim, construir a sua casa própria, só que no momento em que foi construída essa casa aconteceu alguma enchente ou um incêndio que destruiu tudo e fizeram eles a perder tudo que tinham. Enfim, esses são só alguns exemplos, mas o que eu quero dizer é, a lei da atração ela vai captar tudo aquilo que está no seu subconsciente. E quando você está pensando que você quer uma casa própria, você não está vibrando a informação apenas da casa própria. O que sustenta esse pensamento é o sentimento que você tem guardado em relação a isso. E esses sentimentos, claro, muitos sentimentos que você tem em relação à casa própria podem ser conscientes. Porém, a maioria deles são inconscientes, pode ter certeza disso. E se tiver sentimentos ali que dizem que isso é uma coisa ruim, que isso pode ser uma catástrofe, isso pode ser frustrante ou qualquer coisa negativa do tipo, você já está mandando uma vibração que não tá tão legal. O universo vai estar escutando o quê? Quero uma casa própria. Ai, mas eu vou ter que pagar IPTU. Quero uma casa própria. Ai, mas eu vou ter que chamar todos os meus familiares para a festa de Natal, sabe? Até o tio do pavê. Calma, né? Agora, vou dar um outro exemplo. Se você já sofreu um acidente de carro, por exemplo,
vai ser muito difícil você manifestar isso na sua vida, porque o seu subconsciente, ele vai entender o perigo que é ter um carro, que é estar andando de carro. Então, por mais que você fique imaginando, mentalizando, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho um carro, o que você está mandando para o universo, o que a sua mente de fato está transmitindo magneticamente, é a informação perigo, perigo, perigo. E assim, se o seu pensamento e o seu sentimento não estiverem alinhados, você não consegue sustentar um campo eletromagnético que vai atrair essa manifestação. Mas calma, tá? Porque isso pode ser resolvido facilmente. Primeira coisa que você precisa é saber se tem alguma coisa que está impedindo ou atrapalhando a sua manifestação. Para isso, basta você fechar os seus olhinhos, imaginar essa manifestação já acontecendo na sua vida. Imagina que você, sei lá, quer um carro, então imagina você com o seu carro, podendo entrar nele, podendo passear e ir para onde você quiser. Imagina essa manifestação como se já estivesse acontecendo. E você pode ir imaginando isso nos mínimos detalhes. Perceba não só a forma como a sua mente vai estar dando para você essa manifestação, mas também os sentimentos, as sensações que vêm em conjunto com essa imaginação. Esses sentimentos, essas sensações, se tiverem qualquer medo, pavor, ansiedade, desconforto, dúvida ou qualquer outra sensação pesada, provavelmente isso está te atrapalhando ou até mesmo te impedindo de manifestar isso que você quer. Para resolver isso, você precisa simplesmente limpar essas energias, essas emoções, sentimentos que estão atrelados a essa ideia que você quer manifestar na sua vida. É claro que se você não conhece nenhuma técnica de cura energética, para você vai parecer um pouquinho difícil, ou até mesmo impossível. Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou lá vasculhar? Mas calma, tem formas de você fazer isso e você pode aprender. Caso você não queira necessariamente aprender uma técnica de cura energética, você pode sim contar com os terapeutas energéticos que vão te ajudar nesse processo. Inclusive nós da Energia Áurea, nós contamos com o serviço de restauração energética. A restauração energética é um processo onde a gente consegue identificar no seu subconsciente, no seu campo eletromagnético, todas as informações que estão presentes ali, todas as emoções e qualquer outro parâmetro que possa estar atrapalhando ou impedindo você de manifestar isso na sua vida. E claro, a gente limpa isso e substitui pelas energias que vão te empoderar, que vão te sustentar na frequência específica para você se manter nessa vibração e criar essa realidade ao seu redor. Mas é claro, você também pode aprender as técnicas que vão te ajudar a reprogramar o seu subconsciente para que você possa fazer essa limpeza e também essa substituição, caso você queira. Uma técnica que para mim funciona muito bem, que eu sempre indico, é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica maravilhosa e que com muita facilidade você consegue liberar essas emoções, reprogramar as crenças, enfim. E caso você não queira desembolsar nada para conseguir fazer isso, você pode aprender o Emotion Code, que eu ensinei aqui no canal do YouTube. Se você quiser assistir, as aulas já estão disponíveis e esse é um método que vai te ajudar a liberar todas as emoções presas que podem estar agregadas a isso que você quer manifestar. Uma vez que você limpa essas emoções, vai ficar muito mais leve, você vai conseguir manter a vibração necessária para conseguir manifestar aquilo que você deseja. Agora, independente da forma como você escolhe limpar o seu subconsciente, é importante você limpar. Porque não importa o quanto você reze, visualize, peça para Deus, enquanto você tiver agregado no seu subconsciente que essa manifestação pode ser algo ruim, perigoso, inútil ou até mesmo desastroso para você, isso vai ser emitido para o universo e o universo não vai te dar. Porque ele vai estar ouvindo o seguinte: ah, eu quero isso, mas isso vai ser ruim para mim. Ah, eu quero aquilo, mas aquilo não é tão bom. Se o universo vai estar ouvindo aquilo, o que ele vai estar te dando? Coisas compatíveis com isso, certo? Que na verdade é o maior caos, a maior bagunça. Então é muito importante a gente estar com o nosso pensamento e o nosso sentimento alinhado. Dessa forma a gente consegue manter o nosso campo apto a não só irradiar essas informações, mas também a magnetizar, trazer, atrair essas informações de volta para nós. Tá bom, liberou agora aquilo que estava bloqueando, atrapalhando a sua manifestação. O que a gente faz agora? Agora que não tem nada te impedindo, né, no seu nível inconsciente, de manifestar aquilo que você deseja, basta você irradiar essa informação para o universo. E como é que a gente faz isso, né? Basta você fechar os seus olhinhos, visualizar, você pode fazer essas meditações onde você vai se imaginar nessa manifestação. Quando você faz isso, você está gerando exatamente esse pensamento e também gerando o sentimento. E para mim tá relacionado o pensamento com a eletricidade e o sentimento com o magnetismo.
Eu acredito realmente nisso, né? Porque nosso pensamento, nosso cérebro, quando a gente pensa, ele cria essa corrente elétrica e nosso sentimento que a gente fala, né, que vem do coração, o coração é a maior fonte de campo magnético que nós temos e esse campo magnético é o que carrega essas sensações, esses sentimentos. Então, quando você está pensando e sentindo de forma coerente, está alinhado o pensamento e o sentimento, você está imaginando que você está, por exemplo, manifestando sua alma gêmea, o seu carro, o seu novo emprego, o que quer que seja que você queira manifestar. Você pensa, a forma como o seu pensamento te mostra isso é uma forma agradável e a forma como você se sente em relação a isso é agradável, é leve, é expansivo. Então você está realmente co-criando não só com o pensamento, que é positivo, mas também com o sentimento que é positivo, e eles juntos vão criar esse campo eletromagnético compatível com essa manifestação, e isso vai chegar para você. O importante aqui é você entender que tudo que você for manifestar tem que ser tanto útil quanto seguro. Se você quiser manifestar algo que é inútil para você, isso pode acabar vir a não se manifestar pelo simples fato de que o seu eu superior não vai encontrar nenhum propósito para isso. E sim, tudo que a gente vive nessa vida tem um propósito, mesmo as coisas pequenas. A gente sempre tem coisas para absorver, aprender, agregar, integrar no nosso corpo de conhecimento, na nossa alma. Então isso tem que ser útil de alguma forma. E, claro, tem que ser seguro, porque se isso for te colocar em risco, o seu subconsciente vai falar opa, barra. Então, uma vez que você tem o pensamento e o sentimento alinhados, você começa a irradiar com clareza essas informações que você quer para o universo. E claro, seja bem literal naquilo que você quer, tá bom? Não use imagens figurativas, tipo assim, eu quero ser podre de rico. Cara, você vai ter que ficar podre para conseguir ficar rico, isso não é legal. O que é legal, você fala assim, eu tenho riquezas, eu tenho dinheiro, abundância, eu tenho mais do que eu preciso, sabe? Você pode usar palavras que vão te ajudar, mas elas têm que ser bem literais, porque a sua mente subconsciente ela não tem o discernimento do que é figurativo, do que é literal. Para ela é tudo literal. Então escolha bem as palavras que você quer mandar para o universo, esteja bem consciente do sentimento que está sustentando esse pensamento e, meu filho, é só vibrar e manifestar. Tá, mas em quanto tempo essa manifestação chega? Porque eu queria que ela chegasse até do dia 17. Não tem essa. Cada manifestação tem o seu próprio tempo. É claro que tem manifestações que podem ser mais rápidas, tem coisas que vão demorar um pouco mais. Mas o que vai te ajudar a manifestar com mais rapidez, em geral, é você ter o seu campo energético expandido, fluindo informações, fluindo energias em abundância. Por isso que a gente fala, quando você entra no fluxo da abundância, as coisas começam a aparecer, a ficar mais claras e óbvias, enfim. Por quê? Porque o seu campo está acessando uma expansão. Quando a gente expande o nosso campo, a gente está saindo daquela pequena individualidade do ego, né, que é eu separado do resto, a gente começa a se integrar com todo o universo. Conforme a gente faz isso, a gente troca mais informações com o resto do universo. E quando a gente pensa aquilo que a gente quer manifestar, quando a gente está mandando essa informação chega com mais potência, além, é claro, da gente manifestar a partir de um campo magnético mais expandido, ou seja, a forma como a gente atrai isso é também mais potente. E como que a gente consegue manter o nosso campo expandido, né? Cara, não tem jeito, você vai ter que cuidar da sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Não tem outro jeito. É claro, galera, que não são apenas emoções, sentimentos que podem atrapalhar a manifestação daquilo que a gente quer através da lei da atração. Podem ter também contratos, pactos, votos, comprometimentos e alguns outros parâmetros aí que podem também atrapalhar ou mesmo impedir a gente de manifestar certas coisas na nossa vida. E para isso, você pode também descobrir no seu subconsciente através do próprio teste muscular, que eu já ensinei aqui no canal, pode dar uma olhada aí. Esse teste, ele te ensina a conversar com o seu subconsciente, te trazer essas informações, então você consegue descobrir também o que está te impedindo. Então é imprescindível o trabalho de autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, galera, a gente não vai muito longe. Quanto mais você iluminar o seu inconsciente, mais consciência você terá. E é isso aí, é só vibrar alto e bora lá. Lembrando, galera, que se você tiver interesse em fazer a experimentação, experimentar como que é essa sessão de restauração energética para limpar as energias no seu campo, reprogramar o seu subconsciente, te preparar para manifestar aquilo que você quer, você pode clicar no primeiro link aí da descrição para você marcar já a sua sessão. Então é isso, galera. Agradeço demais a atenção de todos vocês por terem ficado até aqui.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso é muito importante. Isso mostra para o YouTube que você gostou desse conteúdo e vai te mandar mais vídeos relacionados a esse tema, claro. E é claro, se você quer saber mais sobre isso, quer estar por dentro dos próximos vídeos, se inscreve no canal, ativando o sininho também. Assim você vai estar sempre recebendo as notificações quando tiver vídeos novos. Gratidão de coração e fui!